Pode um Deus amoroso mandar uma alma eterna para um inferno eterno? Se você tem a Bíblia hoje, abra por favor comigo no livro de João, capítulo 3. São João, capítulo 3, começando no versículo 14. Jesus disse, começando no versículo 14, e ele está falando a Nicodemos, e diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando da sua crucificação, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E então o grande versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, que bela declaração, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A mensagem que eu creio que Deus me deu para pregar hoje, e Ele está falando ao meu coração, já faz diversos dias e diversas semanas, é esta: pode um Deus amoroso mandar uma alma eterna para um inferno eterno? Um dos meus caros amigos, agora ministro do Evangelho, um homem a quem tenho um enorme apreço, não vou dizer seu nome, mas quando ele estava na adolescência ainda, ele caiu de cama, seriamente enfermo. Alguns dos melhores médicos do lugar disseram que ele não viveria, seria impossível, poderia ir num instante. Ele tinha nesse tempo uns 15 anos. Estava preso à cama, sem poder pôr os pés no chão. Quase todos os dias ele perdia a consciência e voltava. Antes de ele ficar doente, com essa doença de sangue do coração, ele era membro de uma certa igreja, muito fiel, nunca faltava, já tinha sido batizado. E um dia à tarde, logo antes do almoço, se bem que não comesse nada, o irmão estava com ele. Ele olhou para o irmão e com voz muito fraca disse a ele: depressa, chame vovó, estou morrendo. Sabia que ia morrer. Estava desfalecendo. Sentiu que a sua alma estava deixando o seu corpo. Lembre-se que ele tinha 15 anos. E ele disse, a coisa mais horrível aconteceu. Ele sentiu que ia descendo mais. Quando chegou, estava no lugar mais horrível que alguém pode descrever. Os pensamentos humanos não podiam imaginar e as palavras não podiam descrever. Não era possível de se pensar. Os gemidos terríveis, gritos, suspiros, soluços, que pareciam imensas cachoeiras, disse ele,
que provinham daqueles corações atormentados, dos milhões que estavam lá, pois tinham ido ao inferno. E os pensamentos que vieram a ele, aí nesse lugar, ele se viu deixando o corpo. Ele antes estava em sua cama e então estava naquele abismo e ficou pensando: Deus, não pode ser, isso é impossível. Antes de tudo, eu tenho só 15 anos. Segundo, sou membro de uma igreja. Terceiro, já fui batizado em água. Quarto, eu sempre ia à igreja antes de ficar doente. Procurei ser bom. Agora ouçam bem o que eu estou dizendo. E ele disse que algo chegou a ele no meio de tudo aquilo, um espírito. Então pôs a mão no seu ombro e disse: acompanhe-me. E ele viu uma porta se abrir e o barulho que crescia de volume, som que vinha daquelas gargantas de milhões e mais milhões, subiam literalmente por aquela grande abertura. E ele estava se retorcendo e soluçando: oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não posso vir a este lugar. E o Espírito o puxava cada vez mais. E aí, de repente, ele disse: uma voz surgiu, ou melhor, soou. Não viu ninguém, mas parecia em sua mente, no coração, no espírito, ele sabia que era Jesus. Jesus disse não, com uma voz de autoridade disse: pare. E o espírito largou sua mão, o espírito mau nessa hora. Alguns minutos depois ele acordou, naquele mesmo quarto em sua casa, e a avó estava curvada lavando seu rosto, e ele estava lá chorando e soluçando, sabendo que se Deus o deixasse morrer, ele teria ido para o inferno para todo o sempre. Sabendo que apesar de ele ir à igreja, ser fiel à sua igreja, ser membro de uma igreja, ser batizado em água, tendo somente 15 anos, ele nunca tinha nascido de novo. Hoje ele é um grande pregador do Evangelho de Cristo. Vou fazer a primeira pergunta hoje. Este é um assunto sobre o qual muito raramente ouvimos alguém pregar, praticamente ausente dos púlpitos hoje. Pode um Deus amoroso mandar uma alma eterna ao inferno eterno? Antes de tudo, como sabemos que existe um lugar chamado inferno? Como sabemos que um lugar como este realmente existe?